peguei todos os textos que os tradutores, os teólogos dizem que a Bíblia condenava a reencarnação. Eu fui no texto original, levei 10 anos fazendo esse trabalho. É tanto que na hora de publicar eu fiquei com medo. Fiquei com medo, porque eu fui ameaçado. Eu consegui amizade com um judeu que traduziu o Gênesis comigo, para que ele revisasse a obra e enfrentasse os pastores, porque eu sozinho não ia ter essa condição. Então, quando eu fui lançar esse livro, eu procurei Divaldo, que ele foi lá em João Pessoa, e eu pedi a ele permissão, que aconselho a ele e a Joana de Anjos, para que eu não colocasse meu nome, colocasse um pseudônimo. Eu digo, vamos me esperar na esquina e vamos dar uma surra no primeiro sinal. 1 hora antes do lançamento do livro, 2 pastores me ligaram, cada um que dizia uma coisa maior: você vai para o inferno. E eu dizia assim: olha, eu estou com um problema, eu descobri que Deus não castiga, o inferno não é eterno e Satanás não existe. Qual é o inferno que eu vou? Me diga o endereço, porque até agora eu não estou sabendo. Não existe. Não existe Satanás, não existe inferno. Foi isso que eu descobri. Agora, como vocês gostam de notícia ruim, divulguem isso. Eu não vou divulgar. A notícia é que Deus não castiga, o inferno não é eterno, Satanás não existe e a Bíblia não condena o espiritismo. E todas as minhas obras eu trabalho em cima disso. O espiritismo não precisa de defesa, mas eu trago a verdadeira essência. Isso choca o tradicionalismo, a ortodoxia, porque eu sou teólogo, eu ia ser padre, eu ia fazer teologia em Roma, estava tudo certo, mas eu fui pescado, graças a Deus, me libertei de muita coisa e hoje eu sou livre, porque eu acho que a única doutrina que me tolera é o espiritismo, porque é ciência, filosofia e moral religiosa. Se eu tivesse entre os protestantes, eu já era 666, porque eles já me chamam de 666, né? Que é a besta apocalíptica. E eu, no espiritismo, eu, graças a Deus, como é ciência, filosofia e moral religiosa, eu encontro um campo que me tolera. Mas eu sofri horrores, pessoal, não foi fácil. Mas, graças a Deus, a obra está aí crescendo. Eu recebo convite de padres que me pedem o livro e eu mando. Eu não quero nem saber. É a verdade? Muito bem, vamos embora. Conheço pastores que deixaram de ser pastores e hoje são espíritas por causa dessa obra. Porque o espiritismo é uma doutrina de liberdade. O espiritismo não impõe, expõe, mas deixa você escravo do conhecimento. Porque se você conhece, você não pode dizer que não sabia. A questão 627 do Livro dos Espíritos, ela nos diz: depois da revelação dos Espíritos, ninguém pode pretextar ignorância. Então o judeu não conhece o Evangelho, mas o judaísmo por si só é suficiente. O cristão não espírita conhece o católico e o protestante. E nós espíritas conhecemos primeira, segunda e terceira revelação. Não podemos fracassar. Eu acho que com a responsabilidade, nós não somos os melhores por sabermos mais, nós somos os mais responsáveis. O que precisamos fazer, conhecendo a lei de causa e efeito, conhecendo todos esses princípios doutrinários, eu trabalho com essas pesquisas como cientista, porque é o lado da doutrina que eu mais admiro, é a ciência, embora que a moral religiosa foi que me trouxe para o espiritismo. Mas Kardec é um cientista. Na Gênese ele se consubstancia com o cientista. E nós espíritas temos muita responsabilidade de levar a paz aonde estivermos. Não levar a política para dentro do centro. Não criar espiritismo de direita e esquerda, que isso não existe. Espiritismo é pureza, é lei de causa e efeito. E nós somos muito responsáveis, como diz Leon Denis. O espiritismo será aquilo que os homens fizerem dele. E nós temos a obrigação de fazer um espiritismo redivivo, porque é o que Jesus nos prometeu lá no cenáculo, lá em Jerusalém, que nos enviaria esse Consolador, que ficaria conosco até a consumação dos séculos. E dizer a vocês que eu desde 1964, que eu comecei a estudar a Bíblia, o Evangelho, e me apaixonei por Jesus. Eu tive algumas visões, algumas revelações, sobretudo em Cafarnaum, que marcou a minha vida. No dia 25 de setembro do ano 2000, pela primeira vez, eu cheguei em Cafarnaum. E ao chegar em Cafarnaum, ao entrar em Cafarnaum, eu notei, eu senti algo diferente. Eu não sabia que eu tinha uma certa sensibilidade, eu nunca nem conversei isso com o Divaldo, porque ele é muito ocupado.
mas eu tenho uma sensibilidade que em determinados locais eu retorno no tempo. Então eu entrei em Cafarnaum, eu, minha esposa e meu filho, não fui com o grupo dessa vez, Denise. Dessa vez nós estávamos só eu, minha mulher e meu filho. E eu passei a máquina fotográfica para ela e passei a filmadora para meu filho e entrei em Cafarnaum. Quando eu entrei em Cafarnaum, eu vi a estátua de Pedro, majestosa, e aí quando eu entrei um pouco mais, que eu cheguei nas ruínas da casa de Pedro, eu comecei a procurar naquelas ruínas, lembrando da história do paralítico de Cafarnaum, eu comecei a procurar as divisões da casa de Pedro, que fica bem às margens do Mar da Galileia. E quando eu estava nessa lembrança do Evangelho, eu regredi no tempo. Não sei como, mas eu vi Cafarnaum toda movimentada. Logo que eu entrei em Cafarnaum, eu vi uma estradinha de areia, que eu olhava, hoje é asfalto, é estacionamento de ônibus, mas eu vi ali uma estradinha de areia brancas, e que aquilo me chamou muita atenção. Eu procurava como se fosse, onde está aquele caminho que eu conheço e não está mais aqui? Um déjà vu, sei lá, na minha cabeça eu não sabia explicar, porque eu procurava tanto aquela estrada. E de repente, quando eu vi aquela multidão em Cafarnaum, indo e vindo, parecia um dia de movimento, com pessoas que iam, que vinham passando por mim. Eu vi os poros do rosto das pessoas, tão próximos, elas passavam por mim. E de repente eu olhei para a saída de Cafarnaum e vi a estradinha que eu procurei. E ali um grupo de pessoas, seguindo um homem que eu não vi o rosto dele. Mas pelo que eu poderia ver, eu comecei a me emocionar, porque foi muito forte. Eu senti o calor das lágrimas descendo na minha face. E eu comecei a sentir que aquele homem tinha todas as características, porque ele era seguido por muitas pessoas numa espécie de unidade espiritual, um sentimento de muita união entre eles. E a sensação que eu tinha era que eu tinha perdido algo muito importante na minha vida, que eu naquela época eu não dei o valor que eu deveria ter dado àquele homem. Mas eu tenho um espírito amigo que me acompanha e ele quase sempre me adverte ou me explica o que está acontecendo. E ele só disse uma frase: nunca é tarde para recomeçar. E a partir daí, 25 de setembro de 2000, eu fui outra pessoa. Esse foi um encontro para mim que nunca vou esquecer nessa encarnação. Acho que Jesus me deu essa chance. E toda vez que eu vou a Israel, em todas as vezes que eu fui, eu vou a Cafarnaum e a minha vontade é não sair dali. Ali o mestre colocou a semente da luz. Dali eu vejo como uma espécie de farol refletindo do Oriente para o Ocidente. É Jesus em nossas vidas dizendo: eu sou a luz do mundo. E agradeço a Ele a oportunidade de estar aqui com vocês e de dividir isso com vocês. Porque todos nós somos amados por Ele. O que nós não podemos é ser ingratos e indiferentes. Então eu queria pedir desculpa pelo testemunho, mas foi algo que marcou minha vida. E sempre que eu posso, eu divido. E hoje eu tive essa vontade de dividir essa experiência, já que o Mário me deu essa oportunidade, e o querido irmão Divaldo, rogando a Deus, a Joana de Ângela, ao doutor Bezerra, que esteja entre nós, nos dando a responsabilidade por ser amados por Jesus. Porque eu tenho um irmão que é pastor da Assembleia de Deus. Ele diz assim: Severino, Jesus te ama. Eu digo para ele: eu já sabia. Eu só não sei se eu o amo da mesma forma que ele me ama. Porque é isso que ele precisa, que todos nós o amemos. Porque ele diz: não é o que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus. Portanto, não percamos tempo. O tempo urge. A regeneração está aí. A transição é realidade. Vamos fazer a nossa parte. Que Jesus nos espera de braços abertos. Vinde a mim, todos vós estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Muita paz.